Se vocês quiserem assistir as outras 15 partes, tá aí na descrição. Depois da explosão acontecer atrás da Ninzo, nós vemos o Fan voltando para ver o que aconteceu. E a verdade é que todos os outros alunos estavam sob um feitiço. O Manian pediu para eles se apressarem e matarem o monstro que estava fazendo isso para que todos conseguissem voltar ao normal. O Fan entendeu como isso era importante e fala pro Manian sair dali enquanto ele cuidava disso. O Manian não esperava por isso, mas a Ninzo chegou para ver o Fan e o Manian só agradece por isso. Ela levou o Fan para um lago que tinha ali e o Fan fica chocado ao ver que a Ninzo estava sob o feitiço. Ele pergunta do porquê ela não estava lutando como os outros, e ele percebeu que o desejo mais profundo dela era diferente dos outros. Então, do nada, um monstro-aranha gigante se revela para eles, e ela não era afetada pelos ataques deles. O Fan percebeu qual eram as intenções da aranha. Essa aranha estava caçando para os seus filhotes. Elas enfeitiçam as suas presas para que eles se matem. Então depois disso, ela leva os mortos para ficar mais fácil para os seus filhotes comerem. A Ninzo conseguiu prender a aranha e o Fan atingiu ela com o seu raio. Mas a aranha conseguiu sobreviver e a Ninzo, brava com isso e de saco cheio, consegue lançar um ataque que destrói o monstro na hora. O Fan fica impressionado com o equipamento forte que ela usou. E ele sabe que o uso desse equipamento exige que a pessoa que use pague um preço enorme por isso. Então depois do ataque, ela simplesmente desmoronou. Ele levou ela até os outros alunos e todos voltaram ao normal. O Fan encontrou a Mu chorando porque ela ficou traumatizada com toda essa situação bizarra. E as tentativas do Fan de confortar ela acabam falhando miseravelmente. Então, ele devolve a pulseira que ela tinha dado para ele mais cedo, e o Fan explicou que a luta contra a aranha estava quase perdida, mas por conta disso, ele conseguiu superar tudo aquilo. E enquanto isso acontecia, o corpo do Ming foi encontrado, e o Liao confessou ter feito isso. Mas ele diz que ele não conseguiu se controlar, ele estava sem saber o que fazer, mas não tem nem como culpar ele por isso, porque todos estavam sob o controle da aranha. Dessa maneira, os alunos perceberam que não dava para ficar nessa situação e eles queriam voltar para a zona segura. A Ninzo falou que eles ainda não terminaram as suas pesquisas, mas tinham dados o suficiente para trabalharem com isso. Então, eles enterraram o seu amigo que morreu e eles voltaram para a escola. Os alunos estavam se sentindo muito mal e estavam em constante medo de serem atacados mais uma vez. A Ting falou que a zona segura ainda estava longe, mas depois que eles passarem pela floresta, eles vão conseguir ver as patrulhas e vai estar tudo certo. Então eles ficaram aliviados ao ver um grupo de soldados. O Manian falou que tem algo estranho aqui, porque o uniforme deles estava um tanto quanto diferente, tava estranho. O Song tomou conta da situação e foi se apresentar aos soldados, mas ele é interrompido pelo Nian, mandando seus parceiros matarem todos os alunos que eram desnecessários. O Zenkai era o seu irmão mais novo, e ele implora para o seu irmão parar com isso. Mas o Nian falou que todos deveriam ser calados porque não podem arriscar que ninguém descubra o que eles estavam fazendo. Os alunos são massacrados ali, e o Zenkai estava confuso porque ele deu a localização deles para o seu irmão o ajudar a derrotar o Fan, nada mais. Só que o Nian ameaça matar ele também se ele não vier para o seu lado. O Fan acertou ele e ameaçou de matar ele agora mesmo. Mas o Nian estava disposto a fazer esse sacrifício. Só que ele diz que vai deixar todos sobreviverem se o Fan vir com eles. O Fan estava bem intrigado com isso, e o Nian estava impressionado em como ele não demonstrava nenhum medo. O Nian fica falando que estava tentando mudar a humanidade para que eles não tivessem que viver mais com medo do culto. E ele revelou que gostaria que o Fan passasse por um experimento que vai revelar um novo poder. Ele disse que eles já perderam vários magos pro experimento, mas depois de anos de pesquisa, eles descobriram que o Fan é a chave para o sucesso deles. Os outros magos que passaram pelo experimento não conseguiram suportar o poder e sucumbiram a ele. Então, eles precisavam de alguém com a capacidade de suportar isso. Então, o Fan é perfeito para essa tarefa, e eles vão capturar o Fan. Mas ao mesmo tempo, o Fan falou que só tolerou o seu discurso sem sentido para que a Ninzo tivesse tempo de lançar o seu feitiço, e ele de fato congelou todos ali, mas a Ninzo ficou esgotada e desmaiou. O Fan pediu para os outros alunos levarem ela porque eles não vão ter muito tempo para isso. O plano do Fan era bem simples, ir para Jinling no seu monstro. O grupo do Nian chegou atrás, mas não estava fácil de chegar no Fan por conta do terreno pantanoso. Então o Fan aproveitou a oportunidade para fugir, mas os caras
vão atrás dele, e o Fan foi em direção ao monstro que comeu o monstro da árvore que estava no primeiro prédio. O grupo do Neon chegou ali e explicou que aquele monstro poderia ser igual um inseto para eles. Então o Fan agitou o ninho. Ele soltou seu poder ali e deixou a mulher impressionada com esse poder. O Fan iria ser pego de surpresa por um dos monstros, mas ele é salvo pelaquela mesma mulher que promete proteger eles. Sendo assim, depois de um tempo, ela pediu que eles recuassem juntos, porque ele claramente ficou esgotado. Ele não poderia fazer muita coisa, e a mulher só diz que ele era perfeito para o experimento e tem uma probabilidade extremamente alta de conseguir suportar isso. Mas o Fan não confia neles, e fala que eles mataram impiedosamente aqueles alunos. Ela continua implorando para ele, falando que isso era muito mais importante do que qualquer outro humano. Ela disse que eles finalmente conseguiram criar uma relíquia de sangue que pode transformar o físico de um mago, e a mutação vai permitir que ele ganhe poderes extraordinários. A razão pela qual seus voluntários falharam é porque a relíquia de sangue drena a energia de pelo menos 2 nuvens estelares. As almas das maiorias dos magos não suportam isso. Ela fala que o Fan era o candidato ideal para isso, mas ele ainda continua se recusando a confiar neles, e os monstros continuam cercando eles, e já não tendo mais opções, ele pensa em quão perto o seu poder de fogo estava para avançar para o próximo nível. Então ele pede para o seu lobo defender ele. Então ele começou a tentar subir de nível ali mesmo. O Arquilobo faz de tudo para conseguir manter os monstros longes, mas ele também começa a ficar cansado, e o Fan percebe que o seu fogo começou a ficar mais forte. Então ele decidiu concentrar toda a sua energia nessa sua nuvem com a intenção de explodir tudo ali. O pessoal não consegue acreditar em como era insano tentar subir de nível nessas condições, e eles entendem que eles precisavam salvar o Fan, porque se ele morrer, o experimento deles também vai morrer. O ataque deles não consegue fazer muito, mas nessa hora, o Fan consegue finalmente ficar pronto. Ele lançou um poder tão forte que deu um espaço para ele conseguir escapar dali com o seu lobo, e eles foram descansar um pouco. Mas o grupo chegou mais uma vez atrás deles e pede para que ele pare de resistir. Eles sabiam que ele gastou muita energia, então eles pedem para ele vir com eles em paz para não ter problemas. Mas ele percebeu que o sol estava sumindo agora, e tinham mais sombras aparecendo em todos os lugares. Então ele vai para a sombra e usa o seu poder das sombras e foge do grupo, deixando eles no meio de um monte de monstros. O Fan só observa de cima de um prédio e fica imaginando como eles ficaram extremamente surpresos ao descobrir que ele tinha um quarto poder. O Fan estava muito cansado, mas agora ele finalmente pode relaxar um pouco. Ele fica pensando em como seus amigos já deveriam estar na zona segura nesse momento, mas ele fica chocado ao ver que todos eles foram capturados e colocados em uma jaula. O Neon exigiu que o Fan se renda agora mesmo, ou então os alunos vão morrer. Nessa hora, o Kong também chegou ali, mandando o Neon soltar os alunos, e zomba bastante dos experimentos deles. Ele diz que o Fan era excepcional por si mesmo, e só tem um futuro promissor sem a necessidade da ajuda do Neon. O Kong chama ele de covarde por ameaçar alunos, mas o Neon diz que tinham poucos no exército que poderiam enfrentar ele, e o Kong não era um desses. O Neon manda os seus comparsas alimentarem os monstros com os alunos, e o Fan faz de tudo para tentar ajudar eles, enquanto o Neon tenta colocar o Kong como vilão da história. Ele estava querendo inverter as coisas aqui. Ele fala sobre como a morte de uma mulher do passado, onde o Kong não conseguiu salvar as 2 cidades, era culpa dele. Coisa que não era, porque ele não tinha controle do que estava acontecendo naquela cidade. Só que o Kong sabe muito bem que isso é provocação, e ele não se importa em quantas vezes ele falhe. Ele vai tentar salvar quem ele puder. Ele nunca vai parar de tentar. O Kong se afastou dos ataques do Neon e revelou que o vento é apenas o seu elemento secundário, igual ao Fan. O principal poder dele é o fogo. O Fan olhou para aquilo espantado e ele fica vendo aqueles anéis de fogo no céu. Era algo extremamente forte, muito poderoso. O Kong é um especialista nisso e faz até mesmo cometas caírem do céu. O Fan ainda estava atrás para resgatar os alunos, e eles estavam lá aterrorizados, porque eles iriam virar papinha de monstro. Mas o Fan chegou com o seu poder. Ao mesmo tempo, os parceiros do Neon também chegaram ali para avisar que
A menina pelo menos percebeu que ela estava errada e estava na cara que o Negan perdeu totalmente a sua sanidade. O Fen explicou que era tarde demais agora, e se eles entrarem no seu caminho de novo, ele vai matar todo mundo ali. Mas ela fala que se ele tentar lutar contra esse monstro era praticamente suicídio. Mas ele diz que não precisava dela, ele estava exausto e não sabia como ele ia passar dos monstros. Mas ele explicou que ele não tem escolha, ao contrário deles. Ele tem coração e não vai abandonar os seus amigos para virar comida de monstro. Ela viu como ele realmente queria salvar os seus amigos. Então ele vai precisar de uma relíquia de sangue, mas ele nem quis olhar para isso. Ela falou que a associação mágica proibiu o uso dela. Talvez isso seja até antiético, mas isso traz um tremendo poder. Ele era considerado mal, mas isso era determinado pelo usuário. Se você é uma pessoa má, você vai desenvolver poderes malignos. Se você for do bem, parabéns, vai dar tudo certo. Ela disse que sabia que teria que pagar pelos seus erros, mas os seus amigos inocentes não poderiam morrer assim. Então agora, ele tem que escolher em usar a relíquia ou morrer ali mesmo. Dessa maneira, o Fen decidiu que pararia o Negan e salvaria os seus amigos. Ele pegou a relíquia e fica extremamente forte, com um poder avassalador. Mas, tudo é finalizado por aqui. E aí, o que estão achando? Deixa nos comentários. Vamos colocar uma meta de like? Vai, 5.000 likezinho aí pra gente? Bora!